Quando usamos o sufixo raptor em relação aos nomes dos dinossauros, tendemos a imaginar um certo tipo de animal. Velociraptor talvez venha à mente primeiro, um carnívoro ágil, esguio e pequeno, parte da família Dromaeosauridae. O sufixo em si, na verdade, significa ladrão, denotando uma criatura sorrateira que podia rapidamente entrar e sair das sombras. Na verdade, quase todos os animais encontrados ao longo do Mesozoico, que consideramos ser raptores, tendem a se encaixar nesse modelo. Tudo, desde o pequeno e planador Microraptor até o bizarro Oviraptor, que não era relacionado aos dromaeossauros. Mesmo os maiores dos raptores, como o Dakotaraptor e o Utahraptor, empalidecem em comparação com os maiores terópodes do Mesozoico. Você pode se surpreender ao saber sobre um certo animal que leva o título de raptor no nome, o Gigantoraptor. Erguendo-se muito acima de qualquer um de seus parentes ou homônimos, esse dinossauro cenognatídeo, sem relação com o Velociraptor ou o Utahraptor, era um colosso da formação Irandabazu. Descoberto no que hoje é o deserto de Gobi, na Mongólia Interior, esse foi um dos maiores animais a ocupar as areias e planícies da Ásia no final do Cretáceo, cerca de 96 milhões de anos atrás. Uma verdadeira raridade no mundo dos dinossauros, há muito o que abordar sobre sua descoberta, estilo de vida, paleoambiente e muito mais. E vamos explorar todos esses tópicos no vídeo de hoje. Esta é uma jornada que nos levará de volta no tempo para conhecermos um dos terópodes mais estranhos que já caminharam sobre a Terra, Gigantoraptor, o gigante ladrão da antiga Mongólia Interior. De longe, Gigantoraptor é o maior membro conhecido da família Cenognathidae senic, assim como do grupo mais amplo dos oviraptorossauros. Os oviraptorossauros típicos são animais esguios e com penas, geralmente retratados como semelhantes a galinhas em cor e forma. Mas estima-se que o Gigantoraptor media colossais 8 metros do focinho até a cauda. Ele tinha mais de 3,5 metros de altura no quadril, e com a cabeça erguida no ar, teria alcançado uma altura ainda maior. O maior animal terrestre atualmente, o elefante africano da savana, normalmente mede pouco mais de 3 metros de altura no ombro, o que deve te dar uma ideia de quão massivos esses dinossauros eram. Os oviraptorossauros são conhecidos por normalmente atingirem um comprimento entre 1 e 2 metros, dependendo da espécie, com exceção do Gigantoraptor, e o mais recentemente descoberto Babylon, que certamente foi o segundo maior oviraptorossauro, com 7,5 metros. Antes da descoberta do Gigantoraptor, o maior oviraptorossauro conhecido era o Sidipati, também conhecido da Mongólia do período Cretáceo. Quando foi descrito, o Gigantoraptor foi estimado em medir 3 vezes o comprimento do Sidipati e ser 35 vezes mais pesado, podendo pesar um total de 1,5 toneladas. Como todos os oviraptorossauros, o Gigantoraptor teria caminhado sobre 2 pernas, embora estas fossem mais delgadas em comparação com as de seus parentes. Ele possuía um corpo profundo e uma cauda relativamente curta, cujos ossos eram endurecidos. Seus braços eram longos para um oviraptorossauro e teriam sido adornados com penas. Devido ao tamanho impressionante do animal, suspeita-se que o Gigantoraptor talvez não fosse totalmente coberto por penas, já que o superaquecimento poderia ter sido um problema sério para um animal desse porte no deserto. Assim, as penas podem ter se estendido por partes do pescoço, do tronco, da cauda e dos braços, mas o restante do corpo pode ter ficado sem penas. O pescoço do animal se curvava para cima em forma de S e era particularmente longo para um terópode, no final do qual havia uma aparência bizarra. Como seus parentes, o crânio do Gigantoraptor era curto e profundo, e sua boca desprovida de dentes era revestida por um bico resistente, que provavelmente cobria a maior parte da metade frontal do rosto. Apenas a mandíbula inferior do crânio é conhecida,
Mas como outros oviraptorossauros, ele pode ter possuído uma crista sólida ou capacete no topo da cabeça, dando-lhe uma semelhança superficial com um casuar moderno. O Gigantoraptor foi descoberto em um golpe de sorte bizarro em 2005 por um paleontólogo chinês chamado Zhu Jing. Zhu é extremamente renomado na área, e devido ao enorme número de fósseis de dinossauros intactos que foram descobertos em seu país natal, ele atualmente detém o recorde de maior número de fósseis nomeados e descritos por qualquer paleontólogo vivo. Alguns dos fósseis de dinossauros mais conhecidos e importantes foram partes fundamentais da vida dele. O repertório dele inclui Guanlong, Incise em Cinesiossaurus, Mai, Microraptor, Yei, Sinornithosaurus, Yutyrannus e muitos outros. A descoberta do Gigantoraptor está ligada à de um saurópode descoberto por Zhu, conhecido como Sonidosaurus, que viveu no mesmo lugar e na mesma época que o gigante Oviraptorossauro. Em 2005, uma emissora de televisão japonesa contratou Zhu para recriar a descoberta dos Sonidosaurus, que seria exibida em um documentário sobre paleontologia. Zhu concordou e voltou ao local onde os saurópodes foram inicialmente descobertos em 2001. Eventualmente, ele descobriu um osso da coxa do que acreditava ser um Sonidosaurus, até limpá-lo e inspecioná-lo de perto. Após um estudo mais aprofundado, percebeu-se que não se tratava de um saurópode, mas sim de um dinossauro terópode gigante não identificado, que exigia uma pesquisa mais detalhada. Mais material fóssil foi descoberto no local, incluindo uma mandíbula, vértebras, escápulas, ossos dos braços superiores e inferiores, ossos da pelve e partes das pernas. Até o momento, este é o único material conhecido que definitivamente veio de um Gigantoraptor. Uma mandíbula inferior que foi atribuída a um dinossauro cenognatídeo gigante foi descoberta por Takanobu Tsuchihashi em 2015, sendo muito semelhante em forma àquela descoberta por Zhu Jing em 2005. Mas ainda não foi determinado a qual gênero ela pertence. Alguns paleontólogos estão confiantes de que ela pertence a um Gigantoraptor, caso em que haveria dois indivíduos conhecidos. Só que este veio da formação Bayan Shire, no sul da Mongólia, ampliando um pouco a distribuição do dinossauro. 2 anos depois, Zhu descreveu e nomeou sua descoberta monumental, Gigantoraptor earlyiensis, um enorme dinossauro Oviraptorosaurus cenognatideo. Enquanto Gigantoraptor significa ladrão gigante em latim, earlyiensis quer dizer de Earlian, uma referência à bacia de Earlian, na bandeira esquerda de Sonid, na Mongólia Interior, onde o fóssil foi encontrado. Depois de ser formalmente descrito, o fóssil foi montado e alojado no Instituto Longhao de Geologia e Paleontologia para comemorar a descoberta excepcional. Uma característica do Gigantoraptor, que tem fascinado os paleontólogos desde que o osso da mandíbula foi descoberto, é a presença de um bico completamente desprovido de dentes. A questão é, como ele usava esse bico para se alimentar e do que exatamente ele se alimentava? O Gigantoraptor tinha o bico mais profundo e resistente entre todos os dinossauros cenognatídeos conhecidos, e acredita-se que movia a mandíbula para frente e para trás enquanto comia, como descobriu um estudo de 2017 de Weishan Ma e colegas. A profundidade das mandíbulas pode indicar que o animal possuía uma língua enorme, que talvez fosse usada para mover e processar qualquer alimento que ele comesse. Acredita-se que o movimento de vai e vem das mandíbulas ajudava o bico a funcionar como um enorme dispositivo de corte, cortando suas presas como uma longa faca plana. Parece que um dispositivo assim era mais adequado para cortar plantas resistentes do deserto. Daí a ausência de dentes, que seriam desgastados com o tempo pelo uso constante.
Ele também pode ter usado seu bico afiado para capturar pequenos animais ou se alimentar das presas de outros predadores, mas isso ainda não foi confirmado. O formato do bico sugere que Gigantoraptor não era exigente e poderia ter se alimentado de uma variedade de plantas diferentes em toda a antiga Ásia Central. Sua área de distribuição abrangeria vários ambientes, e atravessá-los alimentando-se do que houvesse disponível seria uma grande vantagem para o sucesso da espécie. Cenognatídeos e oviraptorossauros, em geral, também são fortemente associados aos seus ninhos. Na verdade, os ninhos de Gigantoraptor foram descobertos antes do próprio dinossauro e, anteriormente, foram atribuídos ao gênero Macroelongatotes, o que os cientistas chamam de ooespécie, um animal fóssil que é conhecido apenas por seus ovos. Uma que só pode ser identificada de forma confiável com mais material fóssil. Com os ossos do Gigantoraptor em mãos, os cientistas puderam completar o quebra-cabeça e associar esses ninhos ao cenognatídeo recém-descoberto. Os ninhos, em geral, contêm até 30 ovos dispostos em círculo. Os ovos eram postos em pares, resultado dos 2 ovidutos da mãe, permitindo a postura simultânea, e eram colocados em uma área escavada no solo. A mãe Gigantoraptor sempre tomava cuidado de deixar um grande espaço no meio do ninho, onde ela podia se sentar para incubar seus ovos sem esmagá-los. Dessa forma, os braços podiam ser estendidos sobre o ninho, cobrindo todos os ovos, e os embriões dentro deles ficavam protegidos. Como as mães incubavam seus ninhos dessa maneira, não havia cobertura externa dos ovos com terra ou folhagem, e o próprio dinossauro fornecia todo o calor. Como o Gigantoraptor era um cenognatídeo impressionante, faz sentido retratar o animal com pelo menos alguma cobertura de penas. Seus parentes, como o muito menor Caudipteryx, foram preservados de forma impecável nos fósseis do início do Cretáceo na China. Isso mostrou as penas do animal em grande detalhe, até mesmo o padrão escuro e listrado que estava presente nas penas da cauda. O Gigantoraptor, no entanto, pode não ter sido totalmente coberto devido ao seu tamanho massivo. Representações modernas do Gigantoraptor mostram um animal de cor bege pálido ou marrom. No entanto, essa é uma reconstrução especulativa baseada nas planícies arenosas onde ele viveu. Os restos mais confiáveis do Gigantoraptor vêm da formação Irene-Irandabaçu, localizada no que hoje é a Mongólia Interior, uma região da China. As descobertas mais recentes sugerem que ele pode ter habitado o sul da Mongólia também. Mas, para fins de simplicidade, vamos abordar como seria a vida especificamente na formação Irene-Irandabaçu. As rochas dessa formação datam de cerca de 95 a 96 milhões de anos atrás e representam uma variedade de climas e habitats diferentes nos quais a vida animal prosperava. Partes da formação Irandabaçu eram regiões áridas e arenosas que formavam desertos e planícies. Mas um vale fluvial adjacente a essa região criou um ambiente mais úmido. Florestas margeavam esse vale fluvial, o que teria criado um refúgio para muitas pequenas criaturas. Gigantoraptor foi de longe um dos animais mais famosos da formação Irandabaçu. Mas vários gêneros conseguiram chegar ao conhecimento do público, principalmente o Electrosauro, um dinossauro tiranosauroide de 6 metros de comprimento que pode ter caçado o Gigantoraptor. Arqueornitomimo, um ornitomimossauro de tamanho médio e com penas, também habitava essa região, enquanto o Terizinosauro, Earlianisauro e Niamangasauro vagavam pelas florestas como estranhos bichos preguiça emplumados. Sonidosaurus, o saurópode também descoberto por Zhu Jing, era o maior animal da região, mas não muito. Ele media 9 metros de comprimento, apenas um pouco maior que o Gigantoraptor.
Os únicos ornitisquios identificados dessa região são dois ornitópodes, os hadrossauroides Bactrosaurus e Gilmoreosaurus. A vida vegetal da região é conhecida apenas por esporos obscuros e grãos de pólen encontrados nas rochas, mas parecem representar tanto plantas angiospermas quanto gimnospermas, mostrando que árvores com flores já existiram ali, trazendo cor a um mundo que seria apenas verde amarronzado. Mas exatamente o que Gigantoraptor teria comido é desconhecido neste momento. Os dinossauros cenognatídeos cênicos eram terópodes oviraptorossauros, todos eles muito parecidos com aves, com uma cobertura de penas. Todos eles possuíam bicos especializados para se alimentar de plantas resistentes ou pequenos animais, com pescoços longos adequados para forragear ou procurar alimento. Enquanto os oviraptorídeos tendiam a ser menores, os cenognatídeos eram geralmente maiores e mais pesados, com o Gigantoraptor e o parente próximo Babylon se destacando como verdadeiros colossos entre as famílias. O cenognatídeo cênico mais conhecido, além do Gigantoraptor, era o Anzu, um animal de porte médio a grande nativo da formação Hell Creek. Ele teria vivido ao lado de animais como o Tricerátopo e o Tiranossauro, em uma das paisagens mais icônicas e conhecidas de todo o Mesozoico. Os cenognatídeos cênicos eram nativos dos continentes da América do Norte e da Ásia, com a maioria dos achados centralizados no norte dos Estados Unidos da América ou em nações da Ásia Central, como a Mongólia e o norte da China. Os gêneros americanos incluem Microvenidor, Chirostenotes, Hagravis, Cetipus, Apatroraptor, Epichirostenotes e Cenognathus, enquanto aqueles encontrados em leitos fósseis na Ásia incluem Anomalipes, Chirostenotes, Nomia, Elmisaurus e Cenognatásia. Eles variavam dramaticamente de tamanho, indo de pouco mais de 1 metro até 8,5 metros. Gigantoraptor é, sem dúvida, um dos dinossauros mais únicos de todo o Mesozoico. Um exemplo perfeito das esquisitices da evolução, ele mal se assemelha aos animais ancestrais do Triássico. Embora esse seja um animal sobre o qual ainda temos muito a aprender, ele nos forneceu importantes fósseis de vestígios, como ovos, que nos dão pistas de como vivia nas antigas planícies da Mongólia. Talvez um dia possamos explorar esse dinossauro em toda a sua glória.